falando nele. O que o presidente falou? Nasceu onde eu nasci, as crianças morrem até 5 anos de idade de fome, lá em Caetés. Peraí, volta o vídeo. Só pra ver se eu entendi certo. Ele falou as crianças morrem até os 50 anos de idade? Eu acho 4. Ah, eu entendi 50. Vai. Nasceu onde eu nasci, as crianças morrem até 5 anos de idade de fome. 5 anos de idade. Lá em Caetés. Escapar de morrer de fome já foi um milagre pra mim. Depois vim para São Paulo e não caí na desgraça como muitos caem, também foi um milagre. E depois um cara, filho da dona Lindu, com um diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente, não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte: esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair. Esse país aprendeu a gostar de democracia e nós vamos fazer a democracia prevalecer nesse país. Você vê que antes de tratar do absurdo que é ele novamente usar coisas, enfim, fatores religiosos para explicar a ascensão dele e tudo mais, antes disso, vamos lembrar, o Lula, ele sempre gosta de evocar a origem humilde dele, porque sabem que existem 2 motivos dos quais a população gosta do Lula, tá? E aí quando eu digo população, eu não tô dizendo o cara do DCE de esquerda que entende, que o cara é progressista. Não, eu tô falando assim, o povão. Por que o povão vota no Lula? Tá? O primeiro motivo é porque há uma sensação de que no primeiro governo Lula, nos 2 primeiros, vamos colocar assim, mas principalmente no primeiro, você tinha uma prosperidade econômica muito maior. Então o cara tem uma boa memória daquele período. Naquele período eu consegui comprar uma geladeira, naquele período eu consegui comprar uma televisão, né? Então o cara atribui esse mérito ao Lula e acaba votando nele. E o segundo motivo é um motivo bem capitalista, inclusive, viu, Ana? Que o próprio PT, inclusive, já fez pesquisas em relação a isso e eles chegaram a essa conclusão, né? O Lula, ele representa para muita gente o que é o self-made man. Que é o que? O self-made man, né? É um termo até em inglês, porque é algo muito americano, né? Que é o cara que sai de uma origem humilde, uma origem pobre, ele sai do nada e ele atinge uma posição de sucesso, né? No caso do Lula, de fato, ele foi um cara que passou muita dificuldade financeira ao decorrer da vida dele, né? Era um cara paupérrimo, extremamente pobre, e chegou ao nível de presidente da República, né? Que dentro da carreira de político é o máximo que você consegue atingir. Então quem gosta do Lula vê esse motivo muito quase capitalista, meritocrático, vamos colocar assim, mais o capitalista, meritocrático pra gostar dele. Só que acontece, como o primeiro aspecto que eu descrevi já não tá mais se concretizando na realidade, porque as pessoas estão vendo que, poxa, eu votei no Lula de novo e aquele período de prosperidade econômica não voltou. Né? Na verdade, eu tô indo ao mercado e eu vejo que tá tudo caro, eu já não consigo mais comprar os eletrodomésticos que outrora eu conseguia, né? Eu tô aqui só perdendo dinheiro, só me ferrando, os impostos só aumentam, né? A pessoa, antes eu comprava roupa na Shein, que chegava aqui muito barato e tudo mais, aí vem o ministro do Lula, aumenta os impostos, as pessoas param de conseguir ter esses bens, porque no final as pessoas querem consumir, né? E é um direito legítimo das pessoas. Né? Então isso já tá morrendo, essa visão. Aí ele precisa ficar evocando esse negócio de, mas lembrem-se, hein, eu era um pobre, eu era um miserável e eu cheguei na presidência da República, né? Cara, tem muita gente ruim, muita gente canalha que é muito bem sucedida, né? Então isso não quer dizer muita coisa. Ele tá agindo tal qual o Oruan e Poço do Rodo com o pessoal da favela. É exatamente Sair do isso. mesmo lugar que você, olha onde eu cheguei. E olha onde eu cheguei. Porque pro cara nós somos iguais. E é pro cara ser visto como um herói mesmo, né? Para as pessoas olharem e falarem, então se ele conseguiu, eu também consigo prosperar. Ele é como ele Exato. faria o mesmo que eu faria no lugar dele. Exato. Só que assim é papinho, né? Coisa que ele sempre vai ficar fazendo, vai ficar se vitimizando. Porque eu comia calango, porque eu não sabia ler e escrever. Não sabe até hoje, né? Mas enfim. E aí a gente chega no maior absurdo da fala dele, que é falar que é um milagre que ele tá na posição da presidência da República. Vejam, o Lula, ele realmente se vê como uma figura messiânica, né? Ele já deu várias declarações bizarras nesse sentido. Teve uma
recentemente, o que foi que ele falou mesmo? Que Deus deixou a seca no Nordeste para que um dia ele pudesse ser presidente da República e levasse água para aquelas pessoas. Pois é. Primeiro que é um absurdo, porque o Lula não resolveu o problema de sede coisa nenhuma. Problema de água no Nordeste, tá? Ele não resolveu. Segundo, você falar que Deus ia deixar as pessoas sem água só pra colocar o Lula na presidência, pro Lula resolver o problema, é de uma prepotência, é de uma, sabe, um complexo de superioridade nojento, né? E é um cara que, ele é isso, né? O Lula não é um cara religioso, nunca foi um cara religioso, o que não tem problema necessariamente, tem muita gente que não é religiosa, e são pessoas decentes, né? Fazem bem ao próximo e tal, existem vários exemplos disso. Mas o Lula é um cara que, além de não ser religioso, ele desrespeita a religião constantemente, dando esse tipo de declaração, né? Ele já fez outras comparações dele com Jesus Cristo também, que, assim, para um cristão ouvir isso, né, seja católico, evangélico, protestante, enfim, para alguém que acredite em Jesus Cristo como seu salvador, deveria causar um frio na espinha, né, um negócio que fala, meu, como o cara consegue... Olha lá, o cara falou assim, ele já até falou que Jesus era de esquerda, né, eu nem lembrava especificamente dessa, mas eles falam, né, Jesus era comunista, tipo, enfim. E ainda assim você tem vários cristãos que votam no cara, né? Mas é isso, ele sempre foi assim. Mas você colocou o mesmo vídeo de novo ou não? Não, esse é outro. Diz que só pode ser milagre ele ser presidente, foi o que a gente acabou de ver, não foi? Não. Bom, põe aí, vai, vamos ver. A gente viu esse... Nasceu Deus. Se brincar vai ter 4 Que eu quero vir aqui com o tempo, porque eu quero ir num lugar em que houve a desgraceira aqui. Eu quero visitar a casa do teu pai. A casa que está sendo construída do teu pai. Eu quero que você saiba, antes de terminar o meu mandato, eu vou lá com você. Para dizer pro teu pai, tá aqui, tá pronta. Porque teu pai não morreu, cara. Teu pai não morreu. Você precisa aprender uma coisa. Nós somos cristãos. Sabe que tá o seguinte: teu pai tá encarnado em você. Você é o teu pai. Peraí. Você... O que me consta é que, assim, eu não sei das outras vertentes do cristianismo. Eu posso falar pelo catolicismo, mas reencarnação não existe, tá? Então, assim, é muito curioso. Espírita, né? Pra espírita sim, né? Mas até onde eu sei, pelo menos do catolicismo, né? Você não reencarna, né? Você tem uma vida só, né? Você morre e aí você vai pro purgatório, ou pro inferno, ou pro céu. Sabe uma coisa interessante? Sabia que o purgatório ele só é um lugar de passagem, né? Ele não é definitivo, né? E sabia que todo mundo que vai pro purgatório, segundo a doutrina cristã, necessariamente vai pro céu depois? Tipo assim, se você vai pro inferno... Você só vai pagar os pecados leves que você cometeu. É tipo se purificar, né? Então assim, se você vai pro inferno, você vai pro inferno direto, não tem purgatório. Se você vai pro purgatório, quer dizer que eventualmente você vai pro céu, só que você precisa passar um tempo no purgatório. Aí pra algumas pessoas vai ser alguns anos, pra outras pessoas vai ser milênios, mas depois vai pro céu, né? Entendi. Mas enfim, por que eu tô falando disso? Porque Esqueci, eu só porque brisei. a gente entrou na discussão da religião, porque ele falou que o cara reencarnou. Pra nós que somos cristãos. Então, assim, eu não conheço nenhuma vertente do cristianismo que acredite na reencarnação, né? Pelo contrário, acredita que Jesus ressuscitou, que é diferente de reencarnar, né? Quando você ressuscita, você volta no mesmo corpo. Reencarnar é você voltar em outro corpo, por isso que é reencarnação, você está em outra carne, né? Então, assim, é um desconhecimento bizarro, né? Sabe que eu sou um cara agradecido a Deus, porque Deus foi muito generoso comigo. Nasceu onde eu nasci, as crianças morrem até 5 anos de idade de fome, lá em Caetés. Escapar de morrer de fome já foi um milagre para mim. Pausa que me corrigiram aqui, ó. Desculpa, então. Tem muita gente falando, então eu vou acreditar que é verdade, que purgatório não tem na Bíblia, é só o catolicismo que fala do purgatório, outras vertentes do cristianismo não falam em purgatório. É isso? É isso. Então entendi, beleza. Tá feita a correção aqui, não sabia. Você é católico? Sim. E não cair na desgraça como muitos caem, também foi um milagre. E depois um cara, filho da dona Lindô, com um diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente, não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente Aí é o que a gente já viu.
2, 3. Não, e tem essa, mas isso aí eu não vou nem entrar na questão dele ter falado da quarta vez, né? Porque é claro que ele tava só fazendo um exagero retórico, ele não tava realmente dizendo que vai ganhar a terceira e vai concorrer a uma quarta. Não acho que ele teria sequer saúde pra isso, né? Mas, enfim, nunca se sabe também. Ah, não, mentira, ele nem pode, né? Ele já ganhou a primeira. Não, não pode. Ele pode. Essa é a terceira vez que ele é presidente. Ele pode se reeleger novamente ano que vem, em 2026. Ah, é verdade. A próxima já seria a quarta. Seria a quarta. Porque ele foi primeiro e segundo mandato. Nossa, eu viajei Lula na 2, a gente conta tá aqui. no Lula 3. É verdade. Ele pode sim. É. Ele pode. Você acha que ele vai ser candidato? Posso falar o desejo que tá em meu coração? Não. Então tá bom. Não. Saibam que eu tenho uma opinião sobre isso. Não vou proferir, mas tenho uma opinião. Eu quero saber o que você acha, não o que você deseja. Eu acho que pelo ego dele, sim. Uhum. Mas ele não deveria. Seria bem burro da parte dele fazer Você acha que isso. seria burro da parte dele? Com certeza. Mas ele colocaria quem? Então, ele não tem um sucessor. Mas- E esse é o problema, o grande problema. Acho que a gente já teve essa discussão Um em live, problema inclusive. muito- O grande a problema gente teve, né? dele e do Bolsonaro. Os caras fazem Problemas causados por eles próprios, por eles inclusive. próprios. Eles criam uma imagem toda ao redor deles como Sim. candidatos. Eles não têm nenhum sucessor, nenhum discípulo pra deixar. Uhum. E aí eles chegam num ponto em que eles estão velhos, cansados, já não têm mais capacidade de assumirem o papel de presidente ou qualquer outro papel que eles se proponham a fazer. E eles não construíram a imagem de um sucessor à altura pra deixar eles ali. E aí eles acabam se perdendo nessa. Porque, por exemplo, o Lula tá caquético, ele nem Então, você acha que participa por de causa reuniões dessas mais. circunstâncias ele meio que vai ter que concorrer? Se ele não conseguir construir uma imagem rápido de algum sucessor, porque seria quem? O Boulos. O Vamos Boulos... combinar que o Boulos fracassou em tudo que ele se propôs. Sim. Entendeu? Menos Então, quando por ele foi candidato a deputado federal, que ele foi muito Exato. bem votado. Só. Eu ia falar exatamente isso. Ele É. só foi deputado. Mas Sim. assim, tentou governador, não foi. Tentou prefeito, não foi. Tentou presidente, não foi. O cara não tem... Apesar dele ter uma mística em volta da Perdeu imagem na prefeitura dele, de São Paulo com todo o apoio da e máquina outra, do o PT nacional. também, pra colocar um sucessor do PSOL, Uhum. seria uma decadência bem grande aí. É uma entendeu? decadência. Então, assim, ou o Lula se candidata, ou ele constrói, aos 45 do segundo tempo, a imagem de um sucessor, assim como ele fez com a Dilma, né? A Dilma foi meio assim também. Muita gente tá concordando com você aqui nos comentários, falou, ele tá velho, tá impopular. Não, e aí é o que eu falei, ele pode acontecer com ele o que aconteceu com o Biden. O Biden começou ali a campanha e aí o pessoal falou, não tem condição desse senhor participar de debate nem fazer nada. Mas é que eu acho que no caso do Biden, o Biden E aí tava, sei lá, depois com Alzheimer, com exato, demência. Depois descobriram que ele tava com... Depois Parkinson. descobriram, é muita ingenuidade da sua Não, parte, né? mas, assim, entre aspas. Depois saiu a revelaram. notícia, que ele estava, ele estava doente, gente. Olha só, Sim. descobrimos hoje que ele, meu Deus, tadinho. E pode acontecer isso com o Lula. Você acha que o Lula aguenta mais 4 anos de mandato do jeito que ele tá aí, podre, coitado? Tá praticamente um cadáver ambulante. Ele e o Bolsonaro, podia dar as mãos os dois e descer pro... Tá, ok. Aí já vai na parte do desejo lá que você tava falando. Cara, eu acho que ele não vai ter muita opção, viu? Ele não tem. Eu acho que ele realmente vai se Ele candidatar não assim uma quarta vez. Que desgraça pro nosso Brasil, né? Só que aí tem um ponto aí que eu já vi que você vai colocar na próxima pauta. Ó lá, novo membro do Valete Plus, só mais um, bem-vindo, Lívia. Só mais um pra concorrer ao moletom, tá? Concorrer ao moletom pra vocês se aquecerem neste inverno. Tem um ponto que eu já vi o Renan falar, eu já vi o Kim falar sobre isso também, tá? Que eles acham o seguinte, o Lula, que é um cara muito vaidoso, como você mesma colocou, ele não quer deixar na biografia dele uma perda, por último, né? uma última perda e tal. Porque ele é um cara que foi muito bem sucedido na carreira política dele, isso é inegável. Então ele concorreu em 2002 e ganhou a eleição. Já tinha concorrido antes, tinha perdido, mas assim, desde que ele começou a correr, ele sempre, pelo menos, foi pro segundo turno. Desde a eleição lá com o Collor, ele foi pro segundo turno. Então ele já foi, aquilo foi uma vitória pra ele, um cara que não era praticamente nada, ele era deputado federal de um mandato, né? Depois ele concorreu em 2002, ganhou. Concorreu em 2006, ganhou. 2010 fez a sucessora. 2014, a sucessora dele se reelegeu. 2018, depois de preso, ele sai da cadeia, volta e ganha. Né? Aí ele vai querer deixar por último uma derrota? Talvez não. Então, assim, existe essa possibilidade, né? Se ele vê que não há chance nenhuma dele ganhar, dele não querer concorrer. Mas olha só,
Vamos ver o Datafolha, vamos ver a percepção que as pessoas têm, né? Será que Lula terá chance de ganhar? Governo Lula é considerado ruim por 40%. Levantamento ouviu 2.004 pessoas entre os dias 10 e 11 de junho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu não entendo nada de pesquisa, de método e tal, mas sempre me parece tão pouco, né? Tipo, 2.000 pessoas para um país de 200 milhões e os caras conseguem. E geralmente tá refletindo bem a realidade, né? É uma amostragem, né? É muito louco como dá pra fazer isso, né? Enfim. Deem like na live aí, tá? Vou continuar lendo a notícia aqui. São 40% que consideram a terceira administração do petista como ruim ou péssima. Na outra ponta, 28% dizem ser ótima ou boa e 31% avaliam como regular. Não soube ou não respondeu ficou em 1%. A última pesquisa do Instituto, feita em abril desse ano, mostrava o presidente com 38% de ruim ou péssimo, 29% de bom ou ótimo e regular, 32%. Cara, então já aumentou, né? Cara, 40% de ruim ou péssimo e somente 28% de ótimo ou bom são números que seriam impeachmáveis, né? Mas assim, é aquilo que a gente falou, né? Eu falei disso na semana passada. Oba, teremos sorteio de moletom. Ó, bem-vindo, Fernando. Entrem mais 3 aí que a gente sorteia outro moletom. E se você entrar agora, você já vai participar do sorteio desse moletom aqui. Então tá mais vantajoso ainda entrar agora, né, Ana? Porque se o cara entrar, com certeza vai ter sorteio de moletom. Então este é o momento de entrar no Valete Plus. Fora todas as coisas maravilhosas que você tem acesso ao Valete Plus. Fora as 2 valetes que todo mundo que tá entrando já vai receber, tá? Então vamos lá. O que eu tava falando sobre o... Ah, sim. Eu comentei com vocês na semana passada que por mais que... olha aí. Cairo. Por mais que esses números eles sejam quase números de impeachment, e são, na verdade, né, nem quase, são números de impeachment, o grau de insatisfação das pessoas ainda não é suficiente, né, para levá-las às ruas, para levá-las a pressionar a classe política. Não tem aquele clima que você tinha durante o governo Dilma, ainda que a rejeição do Lula esteja altíssima. Então, assim, muita gente considera o governo ruim ou péssimo, é verdade. Mas dessas pessoas, quantas pessoas estão com ânimo e disposição pra fazer esse impeachment acontecer? Quase não tem, né? Então, sei lá, ele muito provavelmente vai terminar esse governo aí, né? Vamos descer pra ver se tem mais informações nessa... E muito disso é culpa do próprio Jair Bolsonaro, tá? Porque as pessoas, elas acreditaram no impeachment, elas conseguiram derrubar a Dilma, né? Aquilo foi uma vitória civilizacional com um papel muito alto do MBL, né? A gente sabe muito bem disso, a gente tem o filme aí Não Vai Ter Golpe, que não nos deixa mentir, tá tudo lá muito bem documentado, né? Essas pessoas que foram às ruas, pediram impeachment e conseguiram derrubar uma presidente, infelizmente elas depositaram suas esperanças em um estelionatário eleitoral, que foi o Jair Bolsonaro. Quando ele chega no poder, com aquele clima de Nossa Senhora, agora vai, tiramos o PT do poder, colocamos esse cara, que é um cara de direita, um cara com um pensamento diferente do que a gente teve nos últimos anos, é um cara que tem apoio maciço da população, tem um grande apoio no Congresso, tinha maioria no Congresso, né, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. É um cara que parece que quer combater a bandidagem, né, ele é meio bronco, mas pô, pelo menos ele é honesto. Agora vai. O que ele fez? Pegou todos esses sonhos, todas essas esperanças das pessoas e transformou aquilo em pó. Transformou aquilo num enaltecimento da própria pessoa dele e vendeu todo o governo dele pro Centrão. Por quê? Pra proteger o filho bandido dele. Então essas pessoas que acreditaram nisso na época, elas já estão desesperançosas, elas estão tipo assim, pô, esse governo é uma desgraça, mas a gente vai fazer o quê? A gente já derrubou o governo antes e não mudou nada. Então, para você ter uma outra insurgência popular, e aqui eu não tô falando em termos revolucionários, tá? Eu tô falando em termos democráticos, mesmo que foi o que aconteceu durante o impeachment, é muito difícil isso acontecer de novo. Porque as esperanças das pessoas estão devastadas. O Jair Bolsonaro fez questão de destruir a mentalidade das pessoas, de destruir a possibilidade das pessoas de sonharem em algo melhor, né? E a gente faz o nosso trabalho aqui diariamente, sabe? Desde sortear moletom, fazer revista Valete, fazer live todo dia comentando os fatos pra vocês. O que nós estamos tentando fazer, o que o MBL está se propondo a fazer, em certa instância, resgatar aquela revolução cultural que houve em 2016 e quem sabe fazer com que aquilo ocorra de novo, fazer com que as pessoas voltem
voltem a sonhar. E aí quando eu falo voltem a sonhar, não é dessa forma boba e tosca que nem o PT faz. Ai, o Brasil feliz de novo, democracia. Pelo contrário, nosso discurso não é de amor. Não é de amor, nosso discurso é de ódio. E aí quando eu falo, não é discurso de ódio no sentido de ofender minorias e tomar o poder. Não, não. É ódio contra tudo aquilo que tá errado no nosso país. É ódio contra a criminalidade. É ódio contra a elite política que quer manter o povo burro e vendendo voto, né, para esses caras se perpetuarem no poder. Tá? É ódio contra o que há de mais estúpido, tanto na esquerda como na direita brasileira. É ódio contra aquela realidade que o Henrique tão bem ilustrou no vídeo dele. É disso que nós temos que ter ódio, tá? Então, a nossa promessa aqui não é do amor, ai, que lindo. Não, porque as coisas não estão lindas, as coisas estão uma desgraça, tá? Por isso que nós propomos uma missão civilizacional para nossa geração. E, não digo nem nossa geração, eu digo para a geração de muitos de vocês que estão assistindo aí, que é a geração Z, né? A gente sabe que a geração Boomer foi completamente perdida, né? Quantos de vocês aí que estão assistindo não tem parentes, pais, mães, tios, irmãos, que seja, que são da geração Boomer e acreditam nas maiores babaquices que aparecem no WhatsApp? Olha, o clone do Lula. Cara, eu tenho um tio inteligentíssimo, cara do mercado financeiro, cara, bom, entende de história pra caramba, sempre foi muito bacana falar de história com ele, sabe tudo de Segunda Guerra Mundial. Só que ele começou a cair nessas de teorias conspiratórias, né? E ele começou no bolsonarismo e tal. Aí vai acreditando que, não, na verdade, o Bolsonaro foi um bom presidente, só não deixaram ele governar. Aí depois começa a acreditar que, sei lá, como é que era o remédio que o Bolsonaro... Na cloroquina. O cara começa a acreditar na cloroquina. Aí depois... E aí vai indo, vai descendo. De repente ele já tava até assistindo Alienígenas do Passado. Pô, você viu lá aquele negócio das pirâmides. Eu não tô brincando, não é piada, é exatamente... Alienígenas do Passado é muito bom, tá? Ah, pelo amor de Deus, Ana, vai. Não, é um puta entretenimento. Aí depois... Não, tudo bem, mas o cara ele não tava indo como entretenimento, tava indo como informação. Então, como informação não dá pra levar a sério. E aí depois começou a falar que, na verdade, o homem nunca foi pra Lua. Cara, ele já está no clone do Lula. É que nem droga, sabe? Você começa ali com álcool. Vamos pedir intervenção. Aí você fuma uma maconha, aí você vai na cocaína, aí você vai... Ele já tá no speedball. Tá, sabe o que é K9 speedball? Já. Tá no K9, né? Sabe o que é speedball? Não sei. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é a mistura de heroína com cocaína. Nossa, tá entendido, vocês viram? Não, né, gente? quem assiste Breaking Bad... Eu assisti Breaking Bad. Então você vai lembrar... É que eu não sei se ele chegou a falar o nome, mas aquela cena que o Jesse Pinkman, ele usa speedball e ele começa a flutuar da cama dele. Você lembra dessa cena? Lembro, ele tava usando heroína com cocaína naquela cena ali. Nossa. Negócio pesadíssimo, né? Que horror, gente. Nossa, mas eu divaguei, hein? Porra, baita análises merreirais. Você achou?